Olá pessoal, então vamos para mais uma aula de geometria analítica e hoje nós vamos começar com o estudo da circunferência, ok? Então vamos colocando a mão na massa, mas antes não esqueça de fazer inscrição no nosso canal, tá bom? Vamos lá? Lembrando que na geometria analítica, o estudo analítico é exatamente o estudo de uma reta ou de uma circunferência sempre colocado ou dentro do plano cartesiano, ou seja, dentro do nosso famoso eixo X, eixo Y, tá bom? E nós temos dois tipos de equação. Nós temos a equação reduzida e a equação geral, tá? Então a circunferência, toda a circunferência obviamente tem um perímetro que a gente chama de comprimento, que é 2πr, e tem o raio, né? O raio aqui seria a metade do diâmetro. Observe que nessa situação aqui, nós temos um centro da circunferência que vai ter uma coordenada, um x do centro, tá? Uma abscissa que a gente chama de x do centro e uma ordenada que a gente chama de y do centro. Toda circunferência tem infinitos pontos, então nós vamos escolher um ponto P aqui, então nós teremos um x do ponto P e um y do ponto P, tá? Observe que aqui o raio vai ser a hipotenusa de um triângulozinho que a gente vai montar dentro dessa circunferência aqui. Nós vamos ter aqui a distância entre o centro e um ponto P qualquer da circunferência, vai ser exatamente o que a gente já fez lá no estudo da reta, onde a gente calculou a distância entre dois pontos A e B. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, só que os pontos serão o centro da circunferência e um ponto qualquer da circunferência. Ou seja, quando a gente une esses dois pontos, e traça e calcula essa medida, nós vamos calcular exatamente o raio da circunferência. Então aqui, ó, gente, esse cateto vai ser x do ponto P menos x do ponto P. E esse outro cateto aqui, ó, vai ser y do ponto P menos y do ponto C. O C, lembrando que é sempre o centro, tá? Aqui a gente já pode aplicar a famosa fórmula de Pitágoras, onde o raio ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, os catetos serão x do P menos x do C, né? E y do P menos y do C. Então, essa é a famosa equação reduzida. Por que ela é reduzida? Porque ela ainda não foi calculada, ela não foi elevada ao quadrado. Quando a gente começa a trabalhar aqui com os produtos notáveis, né? A gente vai chegar na equação geral. Nós vimos no desenho anterior o centro da circunferência e um ponto qualquer. E quando a gente unia esse centro a esse ponto, nós temos o raio da circunferência. Bom, agora nós vamos determinar a equação da circunferência a partir do centro e do raio. Vamos lá. Determine a equação reduzida da circunferência de centro 3 e 5 e raio igual a 2. Gente, a equação reduzida é essa aqui, né? R ao quadrado igual a x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado. Como a gente tem o raio, nós vamos substituir esse R aqui por 2. E o x do centro por 3 e o y do centro por 5. Agora que a gente já substituiu o x do centro aqui, que é 3, o y do centro, que é 5, nessa equaçãozinha, vamos colocar o raio para o lado de lá para organizar melhor. Então, essa aqui, gente, é a equação reduzida da circunferência. Observe que na reduzida, a gente não aplica aqui o produto notável, ou seja, não multiplica x menos 3 ao quadrado e aqui também, tá, gente? Isso aqui é na geral, que nós vamos ver na geral. Então, essa é a equação reduzida da circunferência. Viram que a equação reduzida, então, é somente estruturada, ela não é calculada, né? A gente só vai colocar ali o x do centro, o y do centro e elevar o raio ao quadrado, apenas isso. Agora vamos ver como é que funciona a equação geral, que aí a gente precisa exatamente aplicar os produtos notáveis, conforme eu falei anteriormente. Vamos lá? Então, para definir a equação geral, a gente sempre se baseia na equação reduzida, né? Então, a gente monta a equação reduzida e eleva ao quadrado aqui, tá? Aí tu vai encontrar a equação geral. Essa equação geral, ela é estruturada dessa forma aqui, ó. ax2 mais by2 mais dx mais ey mais o termo dependente f. Observem que essa é a ordem. A gente precisa organizar exatamente assim. Um número A que multiplica o x ao quadrado mais o número B que multiplica o y ao quadrado. Aí a gente coloca os números elevados ao quadrado, depois o número que tem x na 1, o y na 1 e o termo dependente igual a zero. Nós acabamos de ver como é que a gente pode, a partir do centro e do raio, a gente montar a equação reduzida. E da reduzida a gente monta a geral. Tá? Então a gente pega o centro, pega o raio, substitui, né, naquela equaçãozinha e
E aí a gente eleva ao quadrado e chega na geral, né? Onde a gente vai ter aquela estrutura que a gente mostrou anteriormente, ax2 mais by2, etc. Só que agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos pegar a equação e vamos retirar as coordenadas do centro e do raio dessa mesma, tá? Então vamos lá. Então partindo da equação geral, que é essa aqui, nós vamos retirar o centro e o raio da circunferência. Então aqui, ó, gente, o centro é o x do centro e y do centro. Esse x do centro é calculado por menos d sobre 2, ou seja, o número que está multiplicando o x na 1, dividindo por 2, vai ser o x do centro. O número que está multiplicando o y na 1, que é o e, dividido por 2, trocando sinal, vai ser o y do centro. Então, x do centro é menos d sobre 2, y do centro é menos d sobre 2. E o raio, gente, é calculado por essa relação aqui, ó. R ao quadrado igual a x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o termo independente f. Então nós temos que saber essas três relações aqui. Como calcular o x do centro, o y do centro e a última equação do raio, tá? Então agora que a gente já viu como montar uma equação, como extrair o centro e o raio dessa mesma equação, nós vamos aplicar a prática, tá? Vamos lá. Determine a equação da circunferência de centro 3 e 4 e que passa pela origem. Tá? Então observe aqui, ó, r ao quadrado igual a x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é a nossa equação que a gente vai começar agora a calcular primeiramente o raio, né? A gente sabe que a origem é o ponto 0, 0. Então o x e o y é 0. Então vou substituir o x por 0, o y por 0. X do centro e y do centro aqui, ó. X do centro é 3, y do centro é 4. Então está aqui a nossa relação. Então 0 menos 3, 0 menos o x do centro, que é 3, 0 menos o y do centro, que é 4, agora eu levo ao quadrado. Aqui, isso aqui vai dar menos 3 ao quadrado, dá 9, né? Menos 4 ao quadrado dá 16. 9 mais 16 dá 25. Aí eu vou ter que r ao quadrado igual a 25. Vou passar agora esse quadrado para o lado de lá, eu tenho raiz de 25, e aí eu vou ter o meu raio igual a 5. Mas eu quero saber a equação da circunferência. Então, para a equação da circunferência, eu vou montar agora a minha equação reduzida, ok? Então, ó, o raio ao quadrado é igual a x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado. Observem aqui, ó, que 5 ao quadrado é 25, né? E aí, agora, eu vou elevar isso aqui ao quadrado, ó. X menos 3 ao quadrado fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x vezes menos 3 dá menos 6x, mais o quadrado do segundo, que é 9. Aqui é a mesma coisa, o quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é menos 8y, mais o quadrado do segundo, que é menos 4 ao quadrado, dá 16. Agora eu vou organizar essa estrutura aqui colocando em ordem, sempre primeiro x ao quadrado, y ao quadrado, né? Depois vem o menos 6x, depois vem o menos 8y, e aqui eu somo os termos independentes. Ó. 9 mais 16 dá 25. Então eu vou cortar esse 25 que está do lado de lá com o 25 que está do lado de cá. E eu vou ter simplesmente essa equaçãozinha aqui, que é a equação geral da circunferência. Tá, gente? Então a gente tem a equação reduzida, que é essa aqui, né? Que aqui daria 25 aqui. Essa seria reduzida. E essa aqui é a nossa equação geral. Então vocês acabaram de ver que a partir do centro e de um ponto qualquer na circunferência, eu posso montar a equação da mesma. Agora vamos ver um outro exemplo. Determine as coordenadas do centro e do raio da circunferência de equação. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 2y mais 6 igual a 0. Gente, para tirar as coordenadas do centro e do raio aqui é muito fácil. Primeiro, a gente vai tirar as coordenadas do centro, que é menos d sobre 2 e menos d sobre 2. O x do centro e o y do centro. Ou seja, esse valor menos 6 é o D, e esse valor 2 é o E. Então, para a coordenada do x do centro, vai ser menos 6 por 2. Né? Vejam que da fórmula eu tenho esse sinal negativo. E o meu D é menos 6. Então, é menos com menos a mais. Então, que vai dar 6 dividido por 2, que dá 3. Já o y do centro vai ser menos E por 2. O E é esse númerozinho aqui, gente, ó, que multiplica o y. Menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. Então, aqui eu já tenho as coordenadas do centro, que é 3, x do centro, e menos 1. Agora, para calcular o raio,
eu simplesmente vou fazer o seguinte, vou usar aquela nossa relação, né, a formulazinha de calcular o raio. Eu tenho lá então que o x do centro é 3, então eu vou fazer 3 ao quadrado, o y do centro é menos 1, e o termo independente f, gente, é esse númerozinho aqui, ó, 6. Como eu tenho na fórmula um sinal negativo, então eu tenho que trocar o sinal, então vai ficar menos 6. Então aqui dá 9, né? Aqui dá 1, 9 mais 1 dá 10, 10 menos 6 dá 4. Então r ao quadrado é igual a 4. Agora eu extraio a raiz de 4 e o raio é 2. Ok, agora que a gente aprendeu esses fundamentos básicos, que é achar a equação da circunferência, achar as coordenadas do centro, achar o raio a partir da equação, nós vamos partir para a prática, tá? Na próxima aula a gente vai ver mais alguns exemplos, mais alguns exercícios de circunferência. Então, te espero na próxima aula. E não esqueça de fazer inscrição no nosso canal para ficar por dentro de tudo que está bombando aí no canal Gênio da Matemática. Te encontro na próxima aula. Grande abraço!